Boa noite a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, neste momento, iniciar nossa programação. Vamos começar a cantar louvores ao nosso Deus neste momento, cantando o hino de número 25, Solta o Cabo da Anão. Vamos todos alegres, juntos, cantarmos. Vamos cantar agora o número 59. Paraná.
chama de me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que tu estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que tu estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos cantar neste momento, a casa é sua. Seja bem-vinda.
Vamos ficar todos em pé neste momento e cantarmos o hino 55. Ame, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que me se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como um abrigo no deserto. Fecha que acerta o meu, quero ser usado na maneira que te agrade, qualquer hora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que me se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha que acerta o meu, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Possamos ser usados e transformados pelo nosso Deus. Amém? Amém, glória a Deus, lindo louvor, muito inspirador. Sentimos aqui nesse momento a presença de Deus aqui no Santo Templo do Senhor. Acredito que você aí em casa também deva ter sentido a presença de Deus e deve ter louvado conosco. Quero agradecer aí a algumas pessoas que estão nos assistindo, já que a gente já pôde perceber, não dá para ver o nome de todos, mas queremos agradecer a irmã Lu, né, que está assistindo aqui a sua filha, Laís,
e também sua netinha Sofia assistindo a programação. Queremos agradecer também a Aline, né? Que também assiste o nosso culto, a nossa programação. E agradecer também a Patrícia Cruz, Luquinhas, que também, nosso amigo, né? Do Açaí, um abração aí, viu? Luquinhas, Deus abençoe cada vez mais. Teremos mais um louvor, um momento de adoração ao nosso Deus, né? E vamos louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vou louvar o hino no deserto. Se você está no deserto, amém, pensando que vai morrer, tantas lutas e sofrimento, é Deus falando você. Se você está no deserto, pensando em parar, não murmure, não desanime. No deserto Deus não vai te abandonar. No deserto Ele faz o que ninguém pode fazer. E faz milagre acontecer. No deserto você orar, você geme quando chorar. No deserto Deus te ouvir e decreta a vitória. Se estiver triste Ele vai te alegrar. Se estiver com sede Ele vai agir. No deserto Ele faz brotar água da rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. Se estiver triste, Ele vai te alegrar. Se estiver com sede, Ele vai agir. No deserto, Ele faz brotar água da rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. No deserto Ele faz o que ninguém pode fazer. amém, Certo Ele chega e faz milagre acontecer. No deserto você orar, você geme quando chorar. No deserto Deus te ouvir, decreta a vitória. Se estiver triste, se alegre hoje. Se estiver triste, vai te alegrar. Se estiver com sede, Ele vai agir. No deserto Ele vai brotar água da rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. Se estiver triste, Ele vai te alegrar. Se estiver com sede, Ele vai agir. No deserto Ele faz brotar água da rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar.
vai te alegar. Se estiver com sede, ele vai agir. No deserto ele faz brotar água na rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. Amém. Amém. Mesmo Glória a você Deus. estando triste, você erga a cabeça, fale com Deus, louve a Ele, que Ele vai te ajudar. Amém. 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 Agora sim, eu gostaria de convidá-los para orar comigo, para que nós possamos refletir um pouquinho, meditar um pouquinho na palavra de Deus. Vamos orar. Seu Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por a oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunir mais uma vez em Teu santo templo, para Te adorar, Te buscar. Que o Senhor prepare os corações das pessoas, Senhor Deus, que estão aqui, e também das pessoas que estão em casa, que vão ouvir esta palavra. Que possam, Senhor, se sentirem tocadas por Ti. Que possam se sentirem, Senhor Deus, abençoadas por Ti. E que possam, Senhor Deus, tomar decisão sempre ao Teu lado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando continuidade à nossa série sobre caminhos. Semana passada nós meditamos sobre o caminho de Jerusalém, a caminho de Jerusalém. Falamos da jornada de Cristo, né, da Galileia, passando por Cesareia até Jerusalém, até a sua morte, até o momento da sua ressurreição. E hoje eu gostaria de refletir com os irmãos sobre a temática escolhendo o caminho. A nossa vida ela é feita de escolhas. E aqui, neste mundo, nós muitas vezes nos deparamos com situações que nós não sabemos para onde ir, que direção tomar, que caminho seguir. Já aconteceu isso com vocês? Sempre ter se deparar com algum caminho, com alguma situação para poder seguir? Veja bem, alguém aqui na igreja, vou perguntar primeiro para a igreja aqui, já alguma vez se perdeu? Quando você se perde, qual é a sensação de estar perdido? Qual é a sensação? A irmã aqui falou que era medo, né? E o que mais? Eu acho que muitas pessoas têm pavor, né? De se perder. Um exemplo muito claro é quando você às vezes está perdido num lugar e você fica meio areado e você dá voltas por vários lugares e sempre vai parar naquele mesmo local, não é verdade? Isso acontece muito. Uma vez eu me perdi aqui numa serra, uma excursão que eu sempre fazia aqui, num serrote aqui, né, uma montanha aqui perto, e eu muitas vezes percebi, quando eu estava perdido, que eu estava voltando sempre para o mesmo local. E é muito ruim a sensação de estar perdido, é muito ruim a sensação de não saber para onde ir. Então, eu pergunto agora, quando você está diante de uma situação de perdição, quando vocês se encontram numa situação de perdição, acho que melhorou a voz, ó? A máscara fica mais abafada. Quando vocês estão numa situação de perdição, qual é a pergunta que vocês fazem? Para onde eu vou? Qual é o caminho que eu devo tomar? Qual é o caminho que eu devo seguir? Não é verdade? É essa a nossa preocupação. Nós temos que escolher o caminho. Só que estamos vivendo aí uma época em que existem muitos caminhos. Existem muitos segmentos, muitas propostas de vida, muitas filosofias de vida, muitos interesses particulares que levam as pessoas a dizer, não, tem muitos caminhos a seguir. E tem uns que afirmam até assim, eu vou por qualquer caminho porque todos os caminhos levam a Roma. Será verdade mesmo que todos os caminhos levam a Roma? Bem, hoje nós vamos ler na Bíblia quantos caminhos existem. O primeiro versículo que eu gostaria de meditar com vocês está em Jeremias. Por favor, abram comigo. Jeremias, capítulo 21, o verso 8. Jeremias, capítulo 21,
o verso 8. Todos já abriram? Capítulo 21, verso 8. Lemos assim: digam a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. A pergunta que eu fiz no início: quantos caminhos existem? Quantos? 2. 2 caminhos. Quais são esses caminhos? O da vida e o da morte. Gostaria que pudéssemos separar didaticamente esses caminhos. Nós podemos dizer que só existem quantos? 2 caminhos. Mas a gente não acabou de dizer há pouco tempo que existem muitos caminhos a serem seguidos? Se você estiver perdido numa floresta, pelo menos eu quando estava perdido lá na serra que eu falei, tinha muitos caminhos que eram os bois que passavam, né? A gente vê. Mas eu gostaria de dizer que muitas vezes esses caminhos não são caminhos, são atalhos, são veredas que alguém pode dizer, em outras conhece como varedas, né? São veredas em que muitas vezes o ser humano toma, mas que não leva a lugar nenhum, e que geralmente está se encontrando com outras veredas, ou está se encontrando com outros caminhos, e na realidade o que é que nós percebemos? Que aqueles caminhos não são vários caminhos, mas é apenas mais um caminho que leva para a morte. A Bíblia diz então que existem 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E hoje eu gostaria de falar sobre esses 2 caminhos. Irmãos, o primeiro caminho é o caminho da vida. Hoje eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha, é o que Deus pede para que nós façamos. E se alguém perguntar agora esta noite, qual é o caminho da vida e qual é o caminho da morte, nós vamos tentar responder. O primeiro caminho, que é o caminho da vida, está em João, capítulo 14. João 14. Vocês podem ler comigo. João capítulo 14. O verso 6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que esse contexto, quando Jesus está falando, esse texto aqui, esse verso, está no contexto em que Jesus está conversando com o seu discípulo Filipe. E Filipe estava querendo saber como conhecer, como se aproximar do Pai. Mostra-nos o Pai. O grande dilema de Filipe era conhecer o Pai, saber quem era o Pai, saber quem era Deus. E então é que nesse contexto que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então qual é o único caminho para nos levar ao Pai? Jesus Cristo. Porque existia naquela época, principalmente que Jesus viveu naquele contexto, uma ideia de que para chegar até o Pai, Yahvé, o Senhor Deus, era necessário alguém estar oferecendo sacrifício, era necessário alguém estar no templo, porque para os judeus, o que é que acontecia? Somente no templo, um grande pensador, historiador do cristianismo, chamado Dominique Crossan, ele vai dizer que o templo era o único lugar de salvação, era o único lugar para se achegar a Deus, era o único lugar de perdão. Então só o templo poderia perdoar, só o templo poderia salvar, e só o templo poderia conduzir as pessoas até o Pai. E Jesus diz: olha, não é assim. Esse templo que vocês estão vendo aí, eu posso derrubar e reconstruir em 3 dias. E eles acharam que era uma blasfêmia, porque para eles o templo era um lugar muito sagrado. Não existia salvação fora do templo. É bem interessante pensar nisso, todos os irmãos. É por isso que todos os rituais do Velho Testamento, carneiros, bodes, pombinhos que eram oferecidos. Por isso que a questão das ofertas e dízimo, tudo que era relacionado ao templo, era essencial, porque tudo estava ligado ao templo, a religião era ligada ao templo.
templo, não existia religião sem o templo. Já preguei aqui outra vez que os judeus não consideravam o samaritano como povo de Deus, porque eles não adoravam no templo, eles adoravam no monte, no lugar extraoficial do templo, porque para eles, somente o templo era o lugar de salvação. Mas aí Jesus vai dizer, olha, o templo pode ser derrubado e ser reconstruído. Jesus está dizendo, eu sou o verdadeiro templo. É tanto que, quando Jesus morreu às 3 horas da tarde, como diz o texto bíblico, a 9ª hora, o véu do santuário se rasgou, abriu-se o véu, e nesse momento, quando se abre o véu, não é mais o templo que conduz ou que liga o homem a Deus. Não existe mais, a salvação não está mais no templo, mas sim em Jesus, porque Jesus estava falando dele como templo vivo, que morreria e que seria reconstruído, ou seja, que ressuscitaria ao 3º dia. Portanto, o que é que nós aprendemos aqui? Que só há salvação em Jesus e não no templo. Isso faz-nos refletir. Todos vocês que assistem essa programação, esse culto, e os irmãos que aqui estão, nos faz refletir que a igreja não salva. Esse espaço físico aqui, é um lugar de reunião, de adoração, sim. Devemos estar aqui em adoração pública ao nosso Deus, mas a salvação é somente por meio de Jesus. Não é o pastor, não é o sacerdote. É preciso chegar a Deus sem a estola sacerdotal, sem os anéis do sacerdote, é desprender de tudo isso, porque agora o véu do santuário se rasgou, e por meio de Cristo nós podemos ter acesso direto ao Pai, porque o texto bíblico diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação somente de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outro versículo ele diz, e só há uma intercessão entre Deus e os homens. Quem é Ele? Jesus Cristo, homem. Então a salvação é Jesus Cristo. Mas aí, irmãos, o texto também fala do caminho da morte. Quantos caminhos existem? 2. Caminho da vida. Quem é o caminho da vida? Jesus Cristo. Pode ter vida fora de Cristo? Pode haver salvação fora de Cristo? Sim ou não? Sim ou não? Não, só Ele salva, não há um outro nome embaixo da terra pelo qual importa que os homens sejam salvos. Somente Cristo salva, só Ele é Salvador. Só Ele é Salvador. Mas aí, nós aprendemos que tem um caminho da vida. Então qual é o caminho da morte? Vamos para Provérbios. Provérbios vai nos responder. Provérbios 14, 12 e também Provérbios 16, verso 25. É muito simples, é muito fácil e didático de entender essa mensagem. É muito simples. Se o caminho da vida é Jesus, quem vai ser o caminho da morte? Vamos ver aqui? Por favor, acompanhem comigo, por favor. Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Quem quer ler comigo? Vamos ler aqui juntos? Diz assim, por favor, vamos ler juntos. 14, 12. Você que está com sua Bíblia ou smartphone não, ok? Smartphone, né? Vamos ler aqui. Provérbios capítulo 14, o verso 12. Leia o primeiro aqui, enquanto eu estou achando o segundo aqui. Há um caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são os caminhos de morte. Há um caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ao final de tudo, esse caminho é de quem? Então, o caminho da morte é aquele caminho que ao homem parece bem. Ao homem parece certo. Então podemos dizer que é quando o homem faz o seu próprio caminho.
a sua própria justiça. Se não há salvação fora de Jesus, se não há perdão fora de Jesus, se não podemos ser ligados ao Pai sem Jesus, somente Jesus pode fazer isso por nós. Quando o homem decide viver por si mesmo, naquilo que lhe parece certo, naquilo que lhe parece correto, ele está construindo a sua própria morte, ele está construindo o seu caminho de morte. Então, o caminho da vida é quem, Claudinho? E o caminho da morte é quem? O caminho de quem? Respondam. O caminho do homem. Veja bem. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a... Jesus é o caminho. Não existe vida, não existe salvação fora de Jesus. Mas qual é o caminho da morte? Você leu quando diz assim, há caminhos que ao homem parece reto, mas ao seu cabo, ao seu final, são caminhos de quê? De morte. Então o caminho que o homem constrói para si, a trilha que ele faz para ele mesmo, tentando muitas vezes se salvar por meio disso, é um caminho de morte. Seja pelos caminhos que ele envereda pelo caminho da libertinagem, do pecado, da bebida e das drogas, é um caminho de morte, porque é o caminho que o homem escolhe. Nós falamos isso na live aqui de sexta-feira, que tem o filho pródigo que vai, se distancia do pai pelos caminhos da prostituição. Mas também existe outro caminho que também é de morte. A gente diz assim, são vários caminhos, né? Não, só existem dois. É o da vida e o da morte. Fora de Jesus não há salvação, fora de Jesus não há vida. Então, se Jesus é o caminho da vida, todos os outros caminhos são caminhos de morte. Mesmo que esse caminho bom lhe pareça, mesmo que esse caminho pareça justo, porque uma pessoa que, mesmo estando dentro da igreja, construindo, trilhando os seus próprios caminhos, buscando sua justiça própria, como a gente viu na parábola do filho mais velho, tentando fazer o correto, que muitas vezes ele erra, porque ao invés de ele estar no caminho verdadeiro que é Jesus Cristo, dependendo de Jesus Cristo, ele depende apenas dele. Ele está construindo o caminho que certo lhe parece, mas ao cabo, ao final, é um caminho de morte. O provérbio 16, o verso 25, também reforça e diz assim, há caminho que parece reto ao homem, mas ao final conduz à morte. O caminho que ao homem parece reto, seja ele de justiça própria. Os nossos atos, como diz Isaías, é como trapos de imundícia. Seja um caminho que a gente trilhe pela justiça própria, buscando a própria salvação, é caminho de morte, porque não existe salvação em nós mesmos. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Só existe salvação em Jesus. Só Ele salva, justifica. É a doutrina da justificação pela fé. E dele precisamos depender todos os dias e a cada dia. E não depender de nós mesmos. Tem um texto que diz, maldito o homem que confia no homem, né? Perfeito. Alguém diz assim, eu não confio em ninguém. Mas esse homem é para dizer que você não deve confiar nem em você mesmo. Homem no sentido genérico. Maldito o homem que confia no outro e em si mesmo, na sua própria justiça, na sua própria retidão. Porque ele é falho, ele depende de Deus. Então a verdadeira justiça é a justiça de Cristo. Porque só Ele é o caminho da vida. Amém? Amém. As pessoas quando se distanciam de Jesus, como fez o filho pródigo, o filho mais moço da parábola, o que é que acontece com ele? Ele envereda pelo caminho da morte. Mas as pessoas que muitas vezes permanecem dentro da igreja, nós podemos tratar essa questão seguinte: os que se distanciam de Jesus e aqueles que vivem perto de Jesus. Então, quando nós pensamos assim, que existem dois tipos de pessoas que buscam seu próprio caminho, que lhe parece certo, mas de morte é, nós podemos pensar, aqueles que estão distantes de Deus, que vivem dissolutamente, como aconteceu com o filho mais novo da parábola, mas também como aqueles que vivem perto de Deus, como o filho mais velho que vivia
na fazenda do pai, mas que mesmo assim estava perdido. Por quê? Porque ele estava seguindo um caminho que lhe parecia reto, o seu próprio caminho, o da justiça própria. E quando nós buscamos justiça própria fora de Jesus, porque sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há vida. Então, se nós buscamos um caminho fora de Jesus, estamos trilhando por um caminho de morte. É simples assim e didático assim. Só existe dois caminhos: o caminho da vida, que é Jesus, e o caminho que não tem Jesus. Então, qualquer outro caminho fora de Jesus, seja da justiça própria, seja da vida dissoluta e longe de Deus, não importa o caminho que lhe parece certo, porque nós temos esses dois grupos na sociedade. Esses não estão nem querem saber de igreja, sabia? Deus não está aí, eu não quero, só quer saber de bebida, não quer nem Nildinha Terra questionou. Nesses tempos assim de festa, as pessoas não procuram a igreja, não procuram Deus, mas outras coisas procuram. Existem essas pessoas que não têm nenhum interesse por Deus, e mais existem aquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas buscando viver uma justiça própria e também é de morte, porque é um caminho longe de Cristo. E só há salvação em Cristo. O apelo que eu faço esta noite é: só existe um caminho, que é Jesus. E ninguém chegará aos céus, ninguém chegará ao Pai, se não passar por Ele. Nunca nossas justiças próprias, o que eu venha fazer, pode fazer com que eu me aproxime de Deus. Não, somente Jesus. Ele substitui toda a teologia do templo. O templo é que conduz a Jesus, porque o véu se rasgou, agora é Jesus. Não precisa mais do templo. Ele te substitui tudo. Ele é o templo vivo. E é por meio dele que eu alcanço. Eu sou religado a Deus novamente. Gostaria vocês de religar a vida a Deus pelo único caminho que pode fazer isso, que é Jesus Cristo? Levante a mão todos que aqui estão. Amém. Você aí que está assistindo essa programação, se de alguma forma sentiu tocado por essa mensagem, decide hoje aceitar Jesus no seu coração como o único Senhor e Salvador, suficiente Salvador da sua vida. Que seja esta a sua decisão, porque só nele há salvação. Você que talvez de alguma forma já é um frequentador da igreja, já é um religioso há muito tempo, mas acha que sua religião está baseada na sua própria justiça, eu queria deixar tudo isso aos pés de Cristo, a sua justiça aos pés de Cristo, e depender somente dele. Que seja esta a sua decisão esta noite. Irei cantar um louvor agora. Esse louvor fala de caminhos. Enquanto eu louvo ao Senhor, gostaria que você meditasse nesse louvor. E a partir dele, você tomasse a decisão de seguir a Jesus. Tem uma canção que diz, que nós vamos cantar depois, posteriormente, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. É sobre caminhos que nós vamos cantar agora. Estão corretos, que não é caminho de morte. Os homens dizem estarem completos, justiça própria. Fazem orações que não passam do teto, que não é caminho de morte. Caminhos que levam a bebida, caminhos que levam a prostituição, caminhos trilhados sem saída, caminhos que de morte são, caminhos de morte, caminhos de morte.
caminhos de morte, caminhos que levam à bebida, caminhos que levam à prostituição, caminhos trilhados sem saída, caminhos que de morte são, caminhos de morte, caminhos de morte. Mas há um caminho que leva à vida, que é Jesus no coração. Ele é a verdade, Ele é a saída, caminho da salvação. Jesus é a verdade, caminho de vida. Jesus é verdade, caminho de vida. Quero convidar todos a ficarem em pé mais uma vez. Caminho aqui. Vamos lá. Mas há um caminho que leva a vida. Vocês cantando agora. Caminho da salvação. Repete comigo, ele é verdade. Ele é verdade. Ele é a saída. Caminho da salvação. Jesus é verdade. Eu sou o caminho, verdade. Caminho e vida. A verdade é a vida de Jesus. E o quê? Caminho e vida. Glória a Deus. Quero agradecer aqui a Beck Walker que me ajudou aqui bastante. Vamos, não permanecer em pé para a gente orar. Vocês que estão aí também assistindo essa live, possam orar comigo nesse momento. Toma a sua decisão de aceitar Jesus como seu único caminho, como a verdade da sua vida. Vamos orar. A irmã Josinete também gostaria de incluí-la aqui nessa oração que está nos assistindo. Deus possa te abençoar, irmã. Estaremos orando por todas as causas que não é sua, não é minha, mas que é de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por esse culto tão maravilhoso. Que teu Espírito, Pai, de forma especial, passeie aqui, Senhor Deus, no meio desse lugar, alcançando os corações e as mentes, constrangendo, Senhor Deus, cada coração, rendendo a Ti, para cada vez mais Te servir com alma, com espírito, com verdade. Também, Senhor Deus, constranger, vem, digamos assim, Senhor Deus, alcançar toda a vizinhança que também de alguma forma passa por aqui por perto, que ouve essa palavra, que possa também, ó Pai, se render aqui. E também todos que assistem essa programação pelo Facebook, pela página, e que irá assistir posteriormente pelo YouTube, que o Senhor possa também alcançá-las, Senhor Deus, impactá-las, e que elas também possam se decidir, render a vida a Ti e ter a Ti apenas como único caminho. É isso que nós rogamos, Senhor, pedindo que o Senhor venha estar com elas. Mesmo que esteja distante de Ti, talvez nesse momento esteja num bar, talvez esteja sofrendo, tentando tirar alguma dor, algum sofrimento, às vezes pelo álcool, ou talvez usando outra droga, e não consegue libertação, mas o Senhor vai lá com a Tua mão poderosa e liberta. Também abençoa, Pai, aqueles que mesmo vivendo dentro da igreja, mesmo tendo o seu próprio padrão de justiça, têm vivido uma vida fora de Ti, longe da Tua presença, e vivido também um caminho que muitas vezes lhe parece bem. Muitos dizem, eu não bebo, eu não fumo, eu sou quase um evangélico, quase um crente. Mas saibam, sabendo que isso não é a verdadeira justiça, porque a verdadeira justiça, a verdadeira vida é somente Ti, Senhor. Só Tu pode salvar. Então alcança, Senhor. Abençoa a irmã Josinete. Toma a causa dela para Ti, Senhor Deus. Porque sabemos que não é minha causa nem dela, é Tua. E pelo Teu poder, pela Tua glória, pela Tua graça, pela Tua mão poderosa, o Senhor vai chegar com providência, resolvendo tudo na vida dela. É isso que nós oramos, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.
aos nossos irmãos, amigos que participaram dessa programação. Se a gente não, peço desculpa se a gente não mencionou alguns nomes, mas agradecemos desde já que acompanharam os nossos louvores, as nossas pregações. Queremos agradecer a participação do nosso irmão Valso, né, de São João do Rio do Peixe, que esteve participando conosco. Obrigado, irmão, por nos ajudar, por compartilhar nossas lives, né, compartilhar, fazer a propaganda também da nossa página, da nossa igreja aqui em São Bento do Traí. Queremos agradecer a todos, pedir que os irmãos permaneçam na presença do nosso Deus a cada dia, né? O Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que dê a paz. Levante as mãos e diga amém, graças a Deus. Que nós possamos ir felizes para os nossos lares nesse momento.